Terça-feira Santa. Convidamos o Padre Laurindo Aguiar, da paróquia Sagrada Família, para uma reflexão sobre o dia de hoje. Acompanhe com atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na grande semana para toda a comunidade católica, para todos os cristãos, Semana da Paixão, Semana das Dores, como assim nós conhecemos. E dentro dessa semana nós vamos percebendo os últimos passos de Jesus. Momento de despedida de Jesus em que ele demonstra, o seu amor, o seu carinho por aqueles que ele tanto amou, por aqueles que ele tanto esteve junto. Hoje nós temos esta cena do Evangelho de São João, em que Jesus, ele se dá conta e coloca isso abertamente para os discípulos. A traição. Jesus será traído não por aqueles de fora, mas Jesus é tomado de uma comoção. E esta comoção vem porque aqueles que andaram com ele, que lhe demonstraram tamanho amor, vêm a traí-lo. E esta traição, segundo a cena do Evangelho, se dá no contexto da mesa, já nos antecipando a ceia eucarística, a instituição da Eucaristia que celebraremos na quinta-feira. Então o Evangelho nos apresenta uma dupla traição, que é a traição de Judas e também a traição de Pedro. Podemos destacar, amados irmãos e irmãs, que o Evangelho, a palavra de Deus nesse dia, nos mostra o caminho do servo de Deus. E o caminho do servo de Deus, ele é marcado pelo serviço, pela doação, pela misericórdia, pela fidelidade, pela verdade que prega, por esta proximidade também com os seus. Então que Judas, diante deste amor que Jesus assim deu a ele e deu também aos demais, o Evangelho destaca que Jesus tinha um amor especial por Judas, aquele que ele amava com um amor especial. E o Evangelho, para destacar isso, nos coloca que Jesus pegou um pedaço de pão e molhou no molho e deu a Judas, revelando para nós este amor, este cuidado, este zelo que Jesus demonstrava e sempre demonstrou a Judas, mas também aos seus discípulos. Nessa palavra de carinho, de relacionamento próximo, Jesus vai chamar os discípulos de filhinhos. Filhinhos, porque Jesus se coloca como um pai que sempre zelou pela vida, pela mensagem, pela palavra, pela fidelidade, pela coerência, pela verdade que os discípulos ali eram chamados a viver e a anunciar. Então, amados irmãos e irmãs, nós trazemos nesta terça-feira das dores este sentimento de Jesus, sentimento de comoção. Esse sentimento que vem por Jesus perceber que vai ser traído não pelos de fora, mas será traído pelos de dentro. E a imagem que nós carregamos, esta imagem de um pai presente, de um pai que jamais deixou de amar os seus filhos, de um mestre que jamais deixou de dar carinho, de ensinar os seus filhos, de um pai que jamais se furtou da sua missão, de um pai que enfrentou todas as provações e a maior delas se enfrenta dentro da própria comunidade dos discípulos. Então, e a mensagem que nós podemos trazer para este dia, amados irmãos e irmãs, assim como Judas traiu Jesus, assim como Pedro também traiu Jesus, essas traições que se nos apresentam de uma maneira diferente. Enquanto que Judas é uma traição tomada por uma postura de ganância, por outro sentimento destrutivo,
E enquanto que Pedro realmente é uma traição fruto da sua fraqueza. Enquanto que Judas é incapaz de voltar atrás, de recomeçar, de pedir perdão, Pedro, ele, fruto da sua fraqueza, ele é capaz de reconhecer as suas faltas, as suas quedas e de recomeçar, de renovar. E aquilo que Jesus vai dizer, mais tarde vocês serão capazes de fazer aquilo que eu fiz, de dar a vida, de servir. Então nós finalizamos trazendo presente. A traição é uma realidade, é um fato que faz parte da vida da igreja, da vida de todos nós. Estamos sujeitos a trair Jesus nas várias circunstâncias da nossa existência, da nossa vida. Talvez a nossa traição, a traição de Judas, a traição de Pedro. Às vezes nós traímos Jesus quando não dispomos o nosso coração a amá-lo, a escutar a sua palavra, a colocar em prática a justiça, a nos portar com a verdade que vem de Deus. Nós traímos Jesus quando nós não acolhemos, não valorizamos o outro, às vezes valorizamos mais as coisas materiais e o dinheiro. E finalizamos com este sentimento. Às vezes quando nós escutamos, é aquele sentimento realmente muito dolorido. Ser traído pelos de fora é uma coisa, mas ser traído pelos de dentro de casa, com quem a gente tem uma relação tão próxima, não é fácil para a gente superar. Que nós possamos meditar, amados irmãos e irmãs, pegando esse sentimento, esta tensão desta cena de hoje, mas o sentimento de Jesus. Ficou comovido pelo seu discípulo ter se perdido no caminho. Mas nos meditar, pensar que a traição, a infidelidade desses discípulos também pode ser a nossa. Por isso requer de nós este treinamento, este exercitar, de viver com Jesus essas dores, para que a nossa vida seja a expressão eficaz do amor de Deus, deste servo que se coloca a amar sempre, jamais se furtar da missão de revelar o amor de Deus. Que Deus nos abençoe neste dia, nos guarde, e nos leve a alcançar a sua glória, glória que passa pela cruz, que assim Jesus nos mostra este grande exemplo.